aventureiros da cultura. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma Aula Paraná, minha, sua, nossa Aula Paraná Ensino Religioso, sexto ano. Por que eu chamo vocês de aventureiros da cultura? Porque é uma viagem antropológica, cultural, pelo universo da diversidade, da pluralidade religiosa. Lembrando, conhecer para respeitar. E a nossa aula de hoje é sobre um tema bastante importante que está presente no nosso dia a dia, que são os alimentos sagrados. Praticamente todas as culturas e religiões têm alimentos ou sagrados ou proibidos, que são objetos de tabu, de proibição. O fato é que, dependendo da cultura, dependendo da religião, muda-se os alimentos sagrados conforme a sua história, a sua origem. Bem, nós vamos falar especificamente nessa aula, fazer um recorte dos alimentos sagrados indígena e cristãos. Afinal de contas, são muitos alimentos em cada tradição. E o objetivo é conhecer esses alimentos sagrados e também reconhecer a importância nas organizações como parte da sua cultura, da sua tradição. Mas eu pergunto para vocês, na sua casa, na sua família, na sua religião, ou para quem não tem religião, na sua região, aonde você vive, vocês têm algum alimento sagrado, por algum motivo que seja, considerado esse alimento é sagrado, ou essa refeição em especial é sagrada? Por que vocês chamam de sagrado? Por que é tão importante? Qual cultura ou religião está conectada ou conectado a esse alimento que você considera sagrado? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Será que todo alimento é sagrado? Afinal de contas, o que é sagrado? Sagrado é aquilo que é mais importante, aquilo que eu dou mais importância. Será que para quem não tem religião tem aí então alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis, como o pessoal que é fitness, que cuida da saúde? Muitos pesquisadores dizem que o melhor remédio que existe são os alimentos. Comer bem, comer de forma saudável, também é uma forma de se cuidar da própria saúde. Os povos indígenas brasileiros possuem inúmeros hábitos alimentares que são considerados saudáveis, que são considerados naturais e também para eles sagrados. Mas, quando pensamos o Brasil, a nossa alimentação, os hábitos alimentares dos brasileiros é formado por elementos dos ancestrais, é uma herança indígena, claro. Grande parte do que a gente come é herança dos indígenas, é daqui mandioca, milho, batata, as frutas, abacaxi, banana, laranja, muitas coisas são daqui. Mas também temos pratos de origem portuguesa, que veio com os colonizadores, pratos africanos, comidas africanas por conta do processo de escravização e também comidas orientais que vieram com os imigrantes. Muitos desses alimentos que são comidos no Brasil são parte de uma tradição religiosa. Às vezes a gente come e nem sabe. Bom, então vamos conhecer alguns desses alimentos. Vamos começar a nossa viagem gastronômica. Várias aulas na sequência teremos aí discussão sobre pratos orientais, africanos, sincréticos, e hoje vamos falar de alguns indígenas, a princípio, e cristãos. Os povos Guarani entendem que toda comida é sagrada, porque a natureza é sagrada, mas eles têm alguns alimentos mais sagrados que outros. Por exemplo, o milho, que é chamado de avatieté, e o caiu, que é a erva mate. O tão famoso chimarrão do sul do Brasil, a erva mate, é uma tradição indígena guarani, tomado mais no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas também no Uruguai e Argentina, com algumas variações. Aqui é tomado quente, em alguns lugares é tomado frio, que é o tererê. O fato é que a erva mate é uma erva sagrada indígena, guarani, tomada nos rituais religiosos, assim como o milho. O milho é extremamente sagrado para a cultura guarani. O avatieté é um dos alimentos mais sagrados. Não apenas por conta que ele nutre, ele é a base alimentar dos povos indígenas guarani durante gerações e gerações, tem histórias, mitos, que nós já trabalhamos em alguma história e também vamos trabalhar, mas lá em contação de história, tradição oral, aonde se conta por que o milho é sagrado. Porque ele também tem esse valor simbólico, além de ser
parte da nutrição indígena, assim como o pinhão também. O pinhão é outra comida sagrada para os povos Guarani. Mas então, entre os alimentos mais sagrados para a cultura Guarani é o milho. Muitas vezes, quando os indígenas estudam, vestem roupa, usam celular, carro, o indígena está perdendo sua cultura. Não existe aculturação. O que acontece é a cultura de projeto, de processo. Ela mistura. E se o indígena, então, está dessa forma, tendo a cultura misturada com a cultura do branco, nós também estamos nos guaranizando, porque falamos tantas palavras indígenas, comemos alimentos indígenas, fazemos até rituais, muitas vezes sem saber que são oriundos da religiosidade indígena. Bom, é tão importante o alimento sagrado para os indígenas que eles têm um nome para isso. Os guaranis chamam de Tebiu-Eté, que significa alimento sagrado. E esse nome, Tebiu-Eté, dá nome a um livro de receita. Os guaranis escreveram um livro de receita. A Associação Indígena Guarani Mbu-Apê-Pindó de Aracruz fez um livro que vocês encontram, inclusive, online na internet, só de receitas indígenas e traz algumas informações culturais. Os indígenas estão usando a tecnologia, a informação, as mídias, que num primeiro momento ameaçou a sua cultura, para agora manter e preservar. Que coisa bacana, que coisa interessante. Outro alimento sagrado para os povos indígenas, primeiro que quando a gente fala em batata inglesa, a batata foi das Américas para a Inglaterra, não existe batata inglesa. É que a batata salvou os ingleses num período de guerra, frio e fome. Mas a batata é oriunda dos povos nativos, tanto dos Andes, dos povos andinos, como aqui dos nossos povos. E a batata doce é chamada pelos indígenas de jaticá, porque ela significa fruta, fruta enterrada. Ela é utilizada para fazer uma bebida fermentada que é consumida nos rituais religiosos, pois ela confere muita força. Então, desde a antiguidade até a atualidade, a batata doce, a jaticá, a fruta enterrada, é usada nos ritos e rituais religiosos. Então, aprendemos um pouquinho aqui sobre a cultura, sobre os hábitos alimentares, os alimentos sagrados indígenas. Agora é com vocês. Vamos dar um tempinho para vocês fazerem uma atividade. Você e sua família consideram algum alimento sagrado? Aquilo que eu perguntei no começo da aula. Você tem a ver com alguma religião? Esse alimento que você ou sua família consideram sagrado tem a ver com alguma religião? Escreva um texto argumentativo de pelo menos um parágrafo, relatando detalhes desse alimento, falando sobre esse prato que vocês comem, que consideram sagrado, se tem ou não ligação com alguma religião, se não tem ligação com alguma religião, qual cultura. Então, tempinho para vocês escreverem e já já voltamos com a aula Paraná.
Voltamos, aventureiros da cultura, com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná. Sexto ano de ensino religioso e estamos investigando, viajando no universo dos alimentos sagrados nas religiões, em algumas religiões, mas aqui principalmente indígena e cristã. Mas nesta atividade não tem certo e errado. Vocês tiveram tempo para escrever, mas a pergunta aqui para você argumentar é se na sua família, na sua casa, você tem algum alimento sagrado, se esse alimento sagrado está ligado a alguma religião, para você escrever um texto argumentativo. Se não tem, fala sobre o alimento que você gosta. Então, não tinha certo e errado, era mais para exercitar a tua capacidade de argumentar de forma textual. Bom, o cristianismo também é uma religião muito ligada à ideia de alimento sagrado. Mas entre todos, um dos mais importantes é o pão e o vinho, que simbolizam a comunhão. Na sua última refeição, conta na Bíblia, que Jesus, na Santa Ceia, a última refeição, ele dividiu com os seus discípulos pão e vinho. E ele pegou o pão, o vinho e fez um brinde. Falou, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Por isso, então, surge o que os católicos chamam de Eucaristia, que é a divisão do pão e do vinho, mas quando personifica-se o pão e o vinho como corpo de Cristo e sangue de Cristo. Para os católicos, isso é chamado de transubstanciação. É um fenômeno, então, um milagre, é uma parte da fé e da crença católica. E o padre repete essas palavras. Aqui temos a ilustração famosíssima. Muitas casas católicas têm a Santa Ceia reproduzida. O pintor Leonardo da Vinci fez esse quadro famoso, então, da Renascença, a Santa Ceia. Agora, para os protestantes, para as religiões vindas da Reforma Protestante, principalmente os luteranos, Martinho Lutero, o grande fundador do protestantismo, que traduziu a Bíblia para o alemão, não tem essa mesma simbologia da transubstanciação. Para eles, a ideia do pão, vinho, significa, enquanto alimento sagrado, as palavras de Jesus, que estão ali no Novo Testamento, significa para eles, então, comunhão do fiel, do cristão, com as palavras de Cristo. Então, é uma outra simbologia dentro do protestantismo. Na tradição cristã, dentro da história do cristianismo, comer peixe virou uma tradição, principalmente na Sexta-feira Santa. Então as pessoas não comem carne vermelha. Isso tem a ver com a história do cristianismo, porque os discípulos de Jesus, na época de Jesus, comer carne vermelha era um luxo. Então a comida mais barata e que todos tinham acesso era o peixe. Então na Sexta-feira Santa, lembrando também da Sexta-feira Santa que Jesus comeu o pão, mas serve-se o peixe, é uma tradição cristã, porque relembra também a crucificação de Cristo. Também tem outras histórias ligadas à ideia do peixe no cristianismo. Não só o nome ictus, que em grego são as primeiras letras da frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, que é peixe, ictus é peixe, e eles riscavam um peixe com o pé no chão para se identificar antes do surgimento da igreja, quando Roma perseguia os cristãos. Mas também o milagre da multiplicação dos pães. Certa feita, Jesus tinha muita gente reunida com ele e só tinha 5 pães num cesto e 2 peixes. E ele multiplicou, foi um dos milagres de Cristo da multiplicação, alimentando mais de 5.000 homens, crianças e mulheres, sobrando ainda 12 cestos para seus discípulos. E com isso ficou marcada a ideia de Jesus e o peixe. Tem muita ligação entre o peixe e o cristianismo primitivo, o cristianismo original. Bom, agora vamos fazer mais uma atividade para vocês exercitarem sua capacidade de reflexão, análise, pensamento, argumentação textual. O hábito de se alimentar junto àqueles em que nós vivemos, para muitas tradições religiosas é considerado sagrado. Para as religiões africana e indígena, comer junto com a comunidade é sagrado. No cristianismo também, comunhão. Os orientais também têm muita ligação com essa ideia do comer junto. Inclusive, dentro de algumas tradições, isso faz parte de um ritual. Por conta da correria dos dias atuais, infelizmente, nem sempre é possível ter esse momento familiar de sentar e comer junto, nem sempre. Tem gente que consegue no final de semana, num dia da semana. Vocês, aventureiros da cultura, consideram importante ter um momento para fazer uma refeição em família, para comer junto? Consideram importante ou, entre aspas, sagrado, independente da religião?
Você acha que isso faz bem para a sua família? Para você, psicologicamente, emocionalmente? Bom, escreva então um texto de pelo menos um parágrafo falando sobre isso, justificando sua resposta. Olha, não pode escrever menos que eu aqui, hein? Então vamos lá, tempinho para vocês escreverem, já voltamos com a resolução da nossa atividade. Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa Aula Paraná, ensino religioso sexto ano sobre alimentos sagrados. E na aula de hoje, os aventureiros da cultura estão mergulhando no universo da diversidade sobre os alimentos que são importantes nas religiões indígenas. Falamos do milho, da erva mate, da batata doce e na religião cristã, pão e vinho, vinho e pão, por conta que no cristianismo também tem um valor simbólico essa questão da comunhão. E aí,
A primeira atividade, vocês escreveram um texto falando sobre se na sua família tem algum alimento sagrado, se vocês têm alguma ligação com alguma religião ou não. E agora, na última atividade, segunda e última atividade da aula de hoje, convidei vocês a refletir sobre a importância de sentar e dividir um momento com a família. Nem que seja uma vez por semana, quando tem correria ou quando a gente pode sentar ali com a família, comer, conversar, um ouvir o outro e dividir. Inclusive, a palavra companheiro, muito usada por Jesus, tem a origem no latim companere, sentar e comer o pão junto, dividir o pão. Jesus não jogava pão, ele não deu pão, simplesmente. Ele dividiu, sentou e comeu junto. Na Santa Ceia, ele dividiu, ele companere, companheiro, comer junto. E aí, pedimos para vocês escreverem um texto, justificando se você considera importante ou não esse momento em família para fazer uma refeição. Fora da questão religiosa, tem gente que vai dizer: comer no domingo com a minha família, o churrasco do domingo é sagrado, ou pelo menos estar com eles. Tomar um café com os avós uma vez por semana é sagrado. Quem pode todo dia, nossa, isso é muito bom. Mas o importante nessa atividade era você justificar, você argumentar, você trazer elementos, exercitando não só a tua capacidade de construção textual, como também de raciocínio lógico. A questão dos alimentos sagrados ela é bastante pertinente nos dias atuais, porque embora a humanidade venha produzindo cada vez mais alimentos com a tecnologia, com a agropecuária, mais pessoas passam fome. Isso acontece por conta do acesso. Não adianta produzir muito se as pessoas não têm acesso. Então, a alimentação, além de tudo, ela é fundamental para a vida humana. Mas a produção da alimentação também pode esgotar a natureza. Por isso que é uma questão importante que está ligada também à ética, política, economia. Os alimentos, a produção e a venda dos alimentos move a economia mundial. E como eu disse no começo da aula, tem a ver também com qualidade de vida, com saúde, por conta que se alimentar bem mantém as pessoas saudáveis. Bom, nesta aula, nós conhecemos alguns alimentos sagrados, alguns porque são muitos, das religiões indígenas e do cristianismo. Fica aí para vocês investigarem, conhecerem mais, inclusive procurarem o livro que eu falei de culinária guarani. Tem umas receitas bem legais ali com coisas que temos fácil acesso. Também falamos do pão, do vinho, sagrado para os cristãos, e descobrimos que os alimentos possuem uma importante função dentro das culturas, dentro das tradições. Inclusive em outras religiões tem muitos alimentos sagrados. No candomblé, é uma religião ligada aos alimentos sagrados, cada orixá tem os seus alimentos sagrados. Nas religiões orientais tem pratos ofertados pelas divindades. Enfim, é um universo cultural vasto, vastíssimo. O importante aqui é a gente sair diferente dessa aula, valorizando os alimentos sem desperdiçar, entendendo que alguns alimentos são sagrados para algumas religiões e conhecendo, vamos respeitar. Então, me despeço de vocês com aquele nosso habitual: seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula!